de dar defeito. E a gente nem sabe explicar o que estava acontecendo, porque já está funcionando. Não acontece. A gente teve um caso semana passada que foi a mesma coisa. A gente estava dentro da sala, só que não vinham os convites. E as pessoas falando que não conseguiam entrar. Aí o nosso host saiu, entrou de novo, apareceram todos os convites. Aí deu certo. Exatamente. Então, bem, então vamos lá. Bom, acho que o Antônio vai tomar a palavra aí, mas obrigado, Jane. Tá. Bom, pessoal, primeiro agradecer a todos os participantes, agradecer especialmente o Daniel, que aceitou o nosso convite para trabalhar hoje a questão de ensino online e negócio, né? O Daniel, só para caracterizar, ele é graduado em contabilidade, com doutorado em contabilidade, mas na área mais especificamente educação na USP. Ele é um dos autores do livro, juntamente com o pessoal lá da Uberlândia, que esteve com a gente o ano passado, e agora também ele é um dos autores do livro sobre metodologia, TCC, de forma descomplicada, não é isso? Então, agradecer o Daniel, né? Eu fiz uma apresentação oral. Acho que o microfone dele caiu, Daniel. Né? É isso que vai ficar. Acabou a imagem dele. Acho que a internet dele caiu. Se você quiser se apresentar, acho que daqui a pouco dele... Aí, voltou. Voltou. Antônio, sua internet caiu. Então tá. Mas, Daniel, pode ficar à vontade. Tá certo. Obrigado, Jane, obrigado, Antônio, pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeado com o convite para poder trocar uma ideia, ainda mais com um público tão seleto aqui, vários rostos aqui já conhecidos, já são amigos. Obrigado mesmo pela oportunidade e pelo espaço aí cedido. Quando o professor Antônio me chamou para fazer essa apresentação, eu tentei juntar algumas coisas que eu já tinha de conhecimentos adquiridos aí nos últimos anos. Como o professor comentou, o objetivo, né, dessa nossa live é exatamente discutir isso, sobre essa questão do ensino online, se ela é possível, quais as dificuldades e o que a gente pode tentar aplicar para usar o nosso ensino agora que a gente tem à disposição. Como o professor comentou, eu tenho graduação, mestrado, doutorado em contabilidade, né, então por formação, a contabilidade é a minha veia mais forte, mas tanto no mestrado quanto no doutorado eu pesquisei um pouco de educação, as minhas linhas de pesquisa são em educação. E mais especificamente em educação à distância, desde 2008 eu já tenho alguma vivência, alguma experiência, e no doutorado eu tive a oportunidade desde o final de 2007, na verdade, no doutorado eu tive a experiência de fazer a tese voltada para exatamente isso, uso de tecnologia por professores em contabilidade. E naquela época, né, quando eu pesquisei, até hoje, os modelos teóricos sempre falavam, né, o professor vai usar se ele vê alguma vantagem. Só que com essa pandemia tudo mudou, né, o professor não teve mais a oportunidade de escolher usar ou não usar, ele de certa forma foi empurrado para esse modelo, com algumas ressalvas aí, mas foi mais ou menos o que aconteceu de uma maneira geral. Dentro dessa nossa discussão, eu procurei separar aqui alguns pontos que eu pretendo mostrar. Naturalmente, eu sei que você já tem bastante experiência com o ensino presencial online, isso não isso vai ajudar, aliás, isso não é ruim, isso pelo contrário ajuda muito, porque agora chegou a hora da gente começar a pensar se isso é possível ou não, em que contexto que é e o que a gente pode fazer. Então a gente vai ver esses itens aqui, né? Primeiro um breve contexto, algumas dificuldades que vão aparecer no meio desse caminho, e aqui principalmente a parte prática, como que a gente vai fazer para, se for o caso, implementar essa metodologia no nosso curso. E aí, por fim, algumas considerações finais. Eu vou procurar sempre que possível fazer algo um pouquinho mais dinâmico, sempre que, né, dentro das nossas limitações de conexão, procurar explorar também essa conexão entre nós, né? Conhecer um pouquinho também vocês para alinhar também o meu discurso. Então, vamos tentar nos conhecer um pouco melhor. Eu vou pedir o seguinte, se vocês puderem encontrar o chat aí do nosso Google Meet, quem já conhece já tem uma experiência, esse campo de chat que aparece lá no canto direito superior,
vai aparecer um link, que é esse mesmo link que está no site. Cliquem nesse link, por gentileza. Quando você clicar nesse link, é natural que ele vai tirar você da página do Google Meet, vai te jogar para outra página, isso não é problema algum. E nessa outra página, ele vai pedir para você colocar o seu nome. Vai aparecer um campo ali para você incluir seu nome. Eventualmente, se você já participou de outras atividades usando esse recurso, ele não vai pedir nem seu nome, já vai considerar que você está dentro. Então, só clicar nesse link, vai levar para um outro site, e aí você pode incluir seu nome para a gente poder fazer uma interação nessa apresentação e a gente poder tornar isso um pouquinho mais dinâmico, não ficar tão cansativo só eu falando, né? Então, se você já conseguiu superar essa parte, já acessou o site, já colocou lá o nome, esse site agora vai te dar essa questão aqui. Qual departamento ou curso você está vinculado? Só para a gente ter uma ideia da audiência de qual curso vocês estão vinculados. Então, vocês podem clicar lá, administração, contábeis, economia, outros, né, engenharia, direito, e assim por diante. Então, aí a gente já começa a ter um quantitativo de qual a vinculação do curso de vocês. Então, temos aí quase que um meio a meio, aí 50, né? Maioria parte contábeis, agora já ficando mais absoluto, um pouquinho menos administração, 1/3, e um pouco de outros aí. Tudo bem, então já temos um quantitativo. Então, vamos para a segunda pergunta nossa aí. A maioria de contábeis. Nossa segunda pergunta, há quanto tempo você leciona no ensino superior? Só para a gente ter uma ideia. Bacana, então, a maioria aí está mesmo na mesma faixa que eu, aí 10 a 14 anos também no ensino superior. Então, a gente pegou um período mais normal, digamos, e agora todos chegamos nesse período de mudança. E agora que a gente já tem um pouquinho desse panorama, eu vou pedir que vocês não fechem essa página, deixem ela aberta, apenas retornem aqui para o Google Meet, mas deixem essa página aberta aí, para depois a gente poder voltar com algumas questões. Então, primeira coisa, o que aconteceu aí no começo desse ano, nessa confusão toda, né? Teve, infelizmente, aí o caso do Covid-19, uma situação que dispensa comentários, extremamente grave, e que acabou mudando todo o nosso contexto educacional. O que houve? Quando teve, digamos assim, aquele impacto maior no início de março, que começou, tudo fechou, as universidades privadas, em grande parte, elas migraram, segundo a Associação das Mantenedoras, em torno de 80% já migrou, né, para o ensino online, para tentar manter os seus estudantes vinculados. As faculdades públicas, em um número menor, nós devemos estar em torno de 10%, talvez hoje 15% que conseguiram migrar, mas ainda assim um número inferior. E todas foram para o online. O que é o online? Todo mundo começou a fazer educação à distância. Tem uma crítica muito grande quanto a isso. As pessoas falam que o que a gente tem hoje não é educação à distância e não é educação online. O que a gente tem hoje é um ensino remoto emergencial. A gente saiu do ensino que era totalmente presencial e mudou essas aulas para online, para uma aula ao vivo. Basicamente, alguns teóricos da área de educação criticam muito isso. Não teve o planejamento, não teve aquela calma de implementar, de pensar, de colocar isso para funcionar. Foi uma coisa meio que, como a gente já teve outros professores citando, a gente está aprendendo a andar de bicicleta, só que essa bicicleta está descendo uma ladeira em alta velocidade. Então, assim, a gente está procurando atender tudo isso dentro desse nosso quadro. Qual o papel da instituição, do professor e dos estudantes? Isso aqui é um ponto que acho que resolve muito do debate. Cada caso é um caso, né? A nossa velha máxima. Cada universidade, cada curso, cada departamento tem uma realidade. Então, é natural que alguns professores vão dizer, na minha disciplina, não dá para adotar. Mas o professor tem conhecimento do aluno, nível da turma, nível socioeconômico, nível de conhecimento, pré-requisitos, etc. E ele tem noção da disciplina, o jeito que ela precisa ser passado para atingir um ensino de qualidade. Então, isso é uma questão pontual. O professor, o departamento, a universidade é que vai conseguir tratar isso melhor. Notadamente, hoje a gente não vai ter a resposta para todos, mas isso localmente é mais fácil de ser resolvido do que uma reunião mais ampla como essa. Como estão os discentes e os docentes sem aula? Bom, acho que principalmente o que eu tenho notado é os estudantes, por incrível que pareça, uma parte deles que está sem aula está com saudade de ter aula. A gente já fez algumas lives no meu curso semanas passadas, e depois a gente fez uma avaliação. Os alunos falaram isso, a gente está sentindo falta. A gente aprova as lives porque a gente tem algum contato e a gente lembra que a gente ainda é aluno da faculdade. Isso é muito importante, essa ideia de conexão, de sentir que ele ainda faz parte daquilo. Por outro lado, nós professores também estamos
com outras atividades sendo desempenhadas, mas aquela atividade de ensino muitas vezes foi cessada. Então fica aquela coisa, e agora, o que eu faço? Preparo o material para online, espero o presencial voltar, o que a gente vai fazer? E quem está com aula? Os professores que migraram para a aula, eu já tive a oportunidade de trocar ideias com vários professores, alguns falaram assim, olha, Daniel, foi mais ou menos assim, principalmente nas privadas. Ah, cortou a aula na segunda, na outra segunda já estava todo mundo online, foi meio que rápido. E todo mundo aprendendo a gravar vídeo, a fazer aula, usar o Google, e foi tudo meio que imediato. Isso causou um certo, digamos, até apreensão dos professores e dos estudantes, porque nenhum dos dois estava preparado. Então tem aluno que está reclamando do online e tem aluno que está gostando das aulas online, porque ao menos ele vai conseguir se formar, porque a carreira profissional dele ele também quer que continue progredindo. E você? Como que você está em relação ao ensino superior? Como vocês estão em relação ao ensino superior? Eu vou pedir novamente que vocês cliquem naquele link que está lá no chat do pulev.com/dnogueira298. Quem entrou depois, só clicar naquele link, ele vai levar para uma nova página, vai aparecer um campo, só digitar o seu nome, e aí você já pode responder. Então, como que vocês estão aí em relação ao ensino superior, ao ensino online? O que você acha do seu ponto de vista como professor? Você está otimista, está um meio termo, está pessimista? O que você acha que vai ser essa nova modalidade, essa nova realidade que a gente tem? A gente tem aí um pouquinho mais de concentração aí no meio termo, acho que todo mundo também tem os mesmos medos e apreensões em relação a como vai ser. Nessa mesma esteira, a segunda pergunta que eu vou fazer aí é o seguinte: quando você pensa em ensinar online, qual a sua primeira preocupação? Que daí eu posso até direcionar os meus exemplos depois para facilitar isso. Uma palavra que defina a sua maior preocupação para ensinar online nesse atual contexto que a gente tem. Lá vai ter um formulário de vocês, okay, acesso dos estudantes, conexão, isso, acesso já começa a se destacar, alunos, método, isso, alguma coisa, principalmente acesso dos alunos começa a se tornar uma palavra um pouquinho mais destacada aí no meio. Realmente é uma preocupação, né? Manter o contato com os alunos, eu vou contar daqui a pouco, um pouquinho mais à frente, o que as universidades têm feito para solucionar isso aí, e apareceu algumas coisas aqui também com estrutura, conexão e também método, né? Um pouquinho aí mais voltado para a área de ensino. Então, basicamente, que a gente tem a preocupação com os nossos alunos. E qual o principal benefício que você vê aí no ensino online? Vejam se apareceu um campo aí para vocês responderem essa atividade. Isso. Qual o principal benefício que vocês têm, ou que vocês veem no ensino online? A mudança, formação, agilidade, legal. Flexibilidade, isso é uma palavra que tem destacado muito, principalmente nas grandes capitais, tem se discutido muito essa questão de quanto a gente está ganhando de tempo com isso. Muito bem. Bom, então já temos aí mais ou menos uma ideia. A flexibilidade acaba aí se destacando também. E, já chegando nas últimas alternativas, qual o seu nível de concordância com a afirmativa? Você acha que você, professor, tem todos os recursos, computador e internet, para ensinar online? Qual a sua opinião? Só para a gente ter uma ideia de como vocês estão se sentindo e já preparando aí para a minha fala na sequência. Você acha que você tem computador, internet, sua conexão funciona bem? O quanto você se sente preparado para fazer essas aulas online? A maioria dos professores concorda parcialmente ou totalmente. Ok, nós estamos aí na parte de cima, isso é bem interessante. Lembrando, eu estou olhando o lado do professor, lado do aluno, vocês já discutiram que realmente pode haver algumas defasagens. E a última, qual o seu nível de concordância? Eu me sinto preparado para ensinar online. Então, agora tirou a parte estrutural de internet e tal, você, professor, sente preparado para ensinar online? Esquece a parte de estrutura, pensa em conteúdo, didática e conhecimento. Você se sente preparado para encarar um online? Então, ainda temos aí uma grande parte do público otimista, até vou dizer, aí de 55 concordo parcialmente e 18 concordo totalmente. É isso aí, esse é o nosso quadro. Talvez se eu fizesse essa mesma pergunta 6 meses atrás, em um outro cenário, talvez as respostas seriam outras, mas notadamente o que está acontecendo a gente vai, em boa parte, ter que acabar migrando para esse modelo. Por quê?
Parte dos professores, talvez aqui não seja o caso, mas em alguns centros, algumas universidades, mais da metade dos docentes estão no grupo de risco, seja por idade ou por algum tipo de diabetes, pressão alta e assim por diante, algo que impede ele de estar lá. E também temos estudantes no grupo de risco, não podemos esquecer disso. Outro problema, voltar para o presencial com as instituições, principalmente públicas, não vai ser tão fácil. Falta funcionário, recurso, material de limpeza e toda uma série de coisas que poderiam nos ajudar, talvez não vai ter lá na nossa universidade pública, isso pode ser um problema também. Recurso, docentes, acho que a gente já trocou uma ideia, legal, já tivemos aí maioria acha que tem um recurso suficiente. Discentes, isso aqui é a nossa maior preocupação. O ensino à distância, desde quando ele começou, ele sempre teve uma força muito grande de ser inclusivo. Quem já trabalhou com EAD já deve ter tido a experiência, por exemplo, que eu tive de você dar uma aula e no dia seguinte você receber um e-mail do aluno e ele falar que ele mora num lugar muito distante, que às vezes ele pega um barco, um ônibus e uma carona de carro para poder chegar no polo para assistir uma aula à distância. E que na casa dele não tem internet. Isso foi uma experiência que eu tive há mais de 10 anos, mas assim, mostrava o quão longe chegava o EAD. Hoje a gente está no ambiente online, tem gente de várias cidades do país e nós estamos todos mesmo confortáveis dentro da sua casa ou do seu local de trabalho, mas assim, com uma segurança e conseguindo ter uma conexão. E isso é um ponto positivo. Mas do outro lado, e o aluno que não tem? O que as universidades têm feito? Aqui no Brasil, USP comprou alguns modems e chips e tem atendido essa população dos estudantes que não tem acesso. Unicamp, me parece que eles fizeram uma parceria com as faculdades, com algumas telefônicas para ter um pacote mais acessível. E a Estácio, e se eu não me engano, teve uma outra também do ramo privado que fez parceria também com Vivo, com Oi, oferecendo alguns pacotes específicos para os estudantes. Talvez esse seja um caminho que a gente pode pensar também. Porque a gente não pode criar um modelo também que exclua parte dos nossos estudantes. Adaptação ao novo ensino. Não é só a gente que vai ter que se adaptar. Notadamente, o professor ele tem um pouquinho de restrição à mudança, isso não sou eu que estou dizendo, são algumas pesquisas, porque a gente já está acostumado com algum modelo. Como eu vi ali no começo, a gente já está mais de 10 anos dando aula de um jeito, por que mudar agora? Só que, infelizmente, não é uma coisa que foi, digamos, da nossa estrutura, é um top-down que veio para o mundo inteiro e todo mundo está tendo que se adaptar. E os estudantes também vão ter que se adaptar. Por quê? Porque agora não é assim, eu chego na sala de aula, assisto a aula, ou durmo na aula, ou vou embora, enfim. Agora eu vou ter que me programar, eu vou ter que entrar na aula, eu vou ter que aprender, principalmente, me autorregular. Como eu vou estudar, que jeito eu sou mais eficiente, que horário eu estudo melhor, qual o melhor método de aprendizagem para mim. Eu vou ter que ter alguns conhecimentos aí para poder executar uma aprendizagem ativa. Ou seja, agora sou eu que vou pegar o material, vou sentar, vou estudar e vou fazer isso aqui acontecer. Então isso vai ser muito importante. E depois tem as questões legais, que aí fica para os coordenadores, chefes de departamentos e reitores que vão ter que acertar essa parte de legislação, de projeto pedagógico do curso, etc. Mas nós temos aí uma realidade que se impõe hoje, que é essa. E quais oportunidades que vêm com ela? O que a gente pode ganhar com isso? Bom, primeiro, elaboração de novos materiais. Está sendo gerado uma base de dados, de conhecimento de altíssima qualidade e que depois pode ficar para os próximos anos, próximas turmas. Por quê? Porque muitos professores que tinham um excelente conhecimento, esse conhecimento sempre só era tinha um spread, só era jogado ali na hora da aula presencial. Quando ele começa a gravar esses materiais e colocar online, isso chega mais longe. Então está tendo muito material de altíssima qualidade sendo preparado e que isso vai ficar, pelo menos, para as próximas turmas aí. Atualização e disponibilização de recursos online, deu um boom na parte de online, os professores vão aprender esses recursos e, se Deus quiser um dia não muito longe a gente voltar, talvez a gente esteja mais apto para o ensino híbrido ou até mesmo para uma realidade presencial que use mais da tecnologia. Ampliação do atendimento. Algumas pessoas que talvez tinham dificuldade de ir na aula, seja por qual foi o problema, de repente de locomoção ou algumas atividades, agora eles podem acompanhar de casa. Isso é muito interessante. O acesso vai chegar a alguns locais mais distantes, desde que haja todos aqueles componentes que a gente já comentou de acesso dos estudantes. E permite que a educação continue mesmo com o distanciamento social. Então, temos uma situação na realidade, não só nacional, mas global, e precisamos de uma solução. É o melhor? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o que eu gosto de dizer é o que tem para hoje. Então, não adianta a gente pensar em muitas soluções, vamos usar o que a gente tem muito material online, tem muitas ferramentas e a gente pode tentar começar a fazer uso.
E tem também a possibilidade de usar softwares. Em algumas faculdades, às vezes você tem um laboratório de informática para 5, 6, 10 cursos usarem ao mesmo tempo. E não dá para todo mundo usar. Então o laboratório fica apenas com alguns. Agora, como o ensino é online, o que eu posso fazer? Eu posso mandar esse software, o aluno instala, ou ele já tem no computador dele, e ele pode fazer atividade lá no tempo dele. Não preciso mais ficar ocupando vários, ou ter um laboratório. Eu posso começar a usar esse recurso que o estudante tem. Então, eu posso usar o Excel, posso usar o Tableau, que mexe com análise de dados, e outros apps que talvez eu não teria possibilidade na sala. Uma oportunidade que eu tenho visto e é muito legal. Às vezes, durante a aula, sai alguma coisa naquela semana. Você abre o site, vai lá e mostra para o aluno. Ah, você estava dando aula ontem, saiu um resultado de uma empresa à noite. Abre na hora e mostra o que está acontecendo ali, e isso dá uma dinâmica interessante para a aula. No ensino presencial, talvez isso nem sempre é possível. Nem sempre tem internet na sala, nem sempre os alunos conseguem conectar, nem sempre o Wi-Fi é suficiente para todo mundo, e agora eu já tenho uma outra estrutura que talvez isso se torne melhor. E como eu começo? Então, vamos lá. Então, agora acho que todos vão respirar bem fundo e é a parte onde a gente começa a pensar ou planejar como você pode fazer online. Minha sugestão, começa pela organização. Um ambiente virtual de aprendizagem, um AVA. É por aqui que você começa a organizar o curso. Primeira coisa, define o que você vai usar. Não, vamos usar o Moodle. Aqui na universidade a gente tem o Moodle e a gente vai usar o Moodle. Beleza. Todo mundo está pronto para usar o Moodle? Ah, tem gente que já usa, tem gente que não usa. Vamos treinar quem não usa, quem já usa, vamos ver se está ok. Tem universidades que às vezes elas vão falar, o nosso Moodle não aguenta essa migração de todo mundo agora. Não tem estrutura. O que a gente faz? Pensa em ferramentas gratuitas, como por exemplo o Google Classroom. Ele é gratuito. Minha sugestão, não tentem, se possível, fazer isso de uma forma agrupada. Então, por exemplo, todos os professores do primeiro ano vão usar o Moodle. Todos os professores do segundo ano vão usar o Google Classroom. Todos os professores do terceiro ano vão usar o Microsoft Teams. Procurando esse agrupamento por ano, ou, se possível, o curso inteiro usar uma ferramenta só, fica mais fácil de resolver dúvida do professor, do estudante e facilita também para o aluno não evadir o curso. Por quê? Porque a hora que ele vai usar o Google Classroom, ele usa um e-mail, é um acesso, é um jeito. Aí ele vai no Teams, é outra coisa, outro acesso, outro jeito. Ele vai lá no Moodle, outro formato, outro modelo, aí ele começa, opa, peraí, a disciplina de contabilidade eu uso essa aqui, a de administração é esse aqui, e a disciplina de economia que eu tenho eu uso aqui. Pô, mas peraí, como é que eu vou trabalhar em 3? O aluno vai acabar esquecendo a atividade de um, de outro. Então, às vezes, essa organização antes de começar pode ser muito importante para a gente organizar o material. Então, começa por aí. Escolhe um ambiente virtual de aprendizagem, preferencialmente que os professores já conheçam, e pode utilizar. O Moodle, ele é gratuito. Então, por exemplo, as universidades públicas brasileiras, em grande parte, utilizam o Moodle pela sua gratuidade. Se porventura, como eu disse, o Moodle não suportar, o Google Classroom é uma opção. No caso, universidades públicas, né, o FGD aqui, que a gente está trocando uma ideia, o UEL, e várias outras têm parcerias com o Google. Então, o Google libera isso gratuitamente. Então, você pode utilizar. Isso é uma grande ajuda para a gente. Então, começa por aqui. Qual ambiente a gente vai usar? Como que a gente vai se organizar? Segundo passo, planejamento. E aqui a gente começa realmente aí, é com você, professor ou professora. Aqui é que você começa. Quem teve que migrar na primeira semana, já de imediato, o que ficou claro para a gente foi assim, eu peguei as aulas presencial, marquei uma aula online e dei aula lá online como se fosse presencial. Isso, notadamente, resolveu um problema pontual, mas tem formas melhores, talvez, que a gente possa utilizar para fazer. Então, primeira coisa, planeja. O que você quer ensinar? Qual é o conteúdo? Qual é a competência? O que é o objetivo da sua disciplina e como você vai passar isso? E vejam como isso é importante. Porque a gente agora, já 2 meses praticamente de pandemia, aí, que a gente já está, né, indo para o 3º mês, é a hora da gente começar a tentar reorganizar as coisas para que elas caminhem já de forma linear.
No exterior, a gente tem faculdades como Cambridge, que já falou que só volta em agosto, julho, agosto do ano que vem. Ou seja, esse ano letivo inteiro, lembrando que o ano letivo deles vai até maio ou junho mais ou menos, já vai ser totalmente online. Outras faculdades, como por exemplo, hoje eu vi o reitor de Harvard dando uma entrevista, ele falou assim, olha, a gente já está olhando para 2030 e já estamos utilizando online na maior parte das coisas. Então, tem essa mudança, agora é hora da gente falar, tá, é isso aqui que a gente tem, o que eu posso fazer com isso? Qual o objetivo da minha disciplina? O que eu preciso ensinar para esse meu estudante nesse período? Então, volta o foco para a disciplina, pensa qual o conteúdo ou competência que você vai ter que ensinar, e aí você vai planejar como ensinar esse conteúdo. Você fala, professor, Daniel, eu não tenho tempo. De fato, eu te entendo perfeitamente. Desde quando começou toda essa pandemia, a carga de trabalho aumentou muito mais. Eu diria assim, hoje eu trabalho muito mais do que quando a gente tinha um ensino presencial normalzinho até fevereiro ali. Hoje a sobrecarga é muito maior para gerar material, para pensar o que vai acontecer e começar a planejar tudo isso aí. Acho que alguém até comentou aqui no chat, me corrigindo se eu falei errado, foi até Cambridge, vai até 2021. Exatamente, eles só voltam no meio do ano que vem, né, que seria o ano letivo deles. Carga horária. Tem uma grande pergunta que todo mundo todas as horas tem que ser online? Isso é uma discussão que o departamento vai chegar num consenso. Então, eu posso colocar parte das horas em leituras, em assistir vídeo, resolver atividade, ou tem que ser tudo aula online, no Google Meet, ao vivo e assim por diante? Isso o curso pode definir. Eu sou muito defensor da ideia que parte desse conteúdo pode migrar para momentos assíncronos, ou seja, momentos não ao vivo, assim. Momentos que eu deixo um vídeo, ele assiste, alguns conteúdos eu posso trabalhar lá. Eu acho que isso é o que a gente usa na EAD, na educação à distância, e acho que é algo que pode ser útil aqui para a gente também, nesse nosso ensino emergencial remoto. Planejamento e estrutura do que vai ser ensinado e como vai ser ensinado. E se não funcionar como eu esperava? Deu errado. Hoje a gente teve um exemplo aqui. Fui entrar na reunião, acabamos tendo alguns probleminhas, atrasou um pouquinho. Vai acontecer. Isso acontece. Quantas vezes a gente chega na sala de aula e a porta está fechada? Às vezes, um período de férias, a faculdade ficou fechada, a hora que a gente chega, a porta ainda está fechada. Tem que esperar alguém vir abrir. Acaba a energia no meio de uma prova. Quem nunca? Em alguns campos a gente tem até outros tipos de problemas que surgem a todo momento. Às vezes você está no laboratório e cai a internet. Um dia a gente marcou uma aula para fazer no computador, chegou no laboratório, naquele dia caiu a internet em toda a região. O que você faz? Você tem que acabar criando alternativas. Vai acontecer alguns problemas? Vai, isso é normal do processo de vida, não é dessa característica só. E vai ter também uma curva de aprendizagem aí. Então, algumas coisas vão dar certo, outras vão dar errado, e a gente vai aprendendo com isso e vai crescendo. Talvez a gente vai ter que voltar lá nos primeiros anos, quando a gente começou a dar aula, e algo dava certo, algo dava errado, e a gente corrigia seguindo. Vai ser a mesma coisa, com a vantagem que agora eu estou pegando um veículo novo para ser guiado, só que a diferença é que eu estou trazendo um motorista experiente, uma motorista que já tenha 10, 15, 20 anos de ensino, e eu estou trazendo ele para aprender a pilotar esse novo veículo. Só que a diferença é que ele já tem muita experiência. Então a curva de aprendizagem é muito menor do que alguém que está começando de repente do zero. O conteúdo, você, professor, já tem. A didática, você já tem do presencial. Agora é só adaptar esses dois para a tecnologia. Né? Quem faz pesquisa nessa área vai lembrar de um modelo que a gente chama de TPEC, que é exatamente isso, é juntar a tecnologia, o conteúdo, a pedagogia e uma forma unificada para poder ensinar online. Como que a gente pode organizar a aula? Sugestão, como eu disse, isso vem do EAD. A gente separa em 3 momentos: pré-aula, aula e pós-aula. Eu já estou falando com vocês, já deve ter mais ou menos uns 20 minutos. Eu usei até algumas ferramentas de interação, né, que a gente teve aí. Por quê? Porque as falas expositivas muito longas, eu não preciso teorizar isso, elas são cansativas, tanto online quanto presencial. E tem certas coisas que você não precisa falar ao vivo, você pode deixar gravado. Por exemplo, pré-aula. Aqui é o momento que eu trabalho essa parte de baixo aqui, ó, da taxonomia de Bloom. Então, aquela parte mais básica. Às vezes, lembrar um conceito ou compreender um conceito e, às vezes, até mesmo aplicar. Se for um exercício um pouquinho mais simples, até aqui eu vou com o aluno. Por exemplo, vou dar uma aula de margem de contribuição e ponto de equilíbrio, para quem é da aula de gerencial e custos. Eu gravei um vídeo, coloquei no YouTube, eles assistem lá,
E na hora da aula, eles já vieram com esse conteúdo pronto. Então, assim, surgiu dúvida, ele volta o vídeo quantas vezes ele quiser, ele refaz o exercício, na hora que chegou na aula, ele já tem aquele conhecimento. Você vai falar, Daniel, mas eles não assistem os vídeos. Tudo bem, tem parte que não assiste. A experiência que eu tive, de 22 ou 23 alunos, só um assistiu. A maioria acabou assistindo. Tem mecanismos para você também incentivar essa leitura deles. Colocar um testezinho valendo alguns pontinhos, um quiz, igual a gente fez aqui no começo. Valendo 2 pontinhos, uma coisinha basiquinha, já vai forçar ele a tentar ter um estímulo maior para essa leitura, esse preparo, por assim dizer. Então, ali você faz o alicerce, normalmente aquele conteúdo que é repetitivo, que todo ano você dá a mesma matéria, que é o mesmo, é teoria, aquela teoria que não mudou com o passar do tempo. E aqui vem a parte do aplicar. Daqui para cima é onde eu preciso de um professor. Por quê? Tem muita crítica que fala assim, o professor vai ser substituído. O professor vai acabar. Não precisa mais de professor. Por quê? Porque muitas dessas críticas fundamentam-se nesse nível de conhecimento aqui, onde os conhecimentos são mais básicos e repetidos, o compreender e o recordar. Para isso, realmente, o professor gravou um vídeo, às vezes são conceitos de matemática financeira que não mudaram nos últimos 20 anos. Juros simples, juros compostos, eu coloco isso para ele ver lá. Para esse tipo de análise, o vídeo vai resolver, certo? Agora, para quando eu preciso do meu professor, é a hora que o problema é mais crítico. E aqui é onde o meu professor entra, nessa parte de cima do gráfico. Ele vai chegar, o aluno já conheceu o básico, eu já pego ele do intermediário e levo ele para avançado. Aí a aula online faz sentido. Aí a aula online entra exatamente no ponto que ela tem que pegar, que é desenvolver esse raciocínio, esse nível de pensamento de ordem superior que o Bloom chamou na nossa aula. Então veja que eu posso usar essa pré-aula como uma preparação, depois eu tenho a aula, e na aula eu consigo trabalhar isso um pouco melhor. Bom, outro ponto, aqui, então, passada a pré-aula, eu posso fazer a aula, daí online com ele, como a gente está fazendo aqui uma interação, e depois após a aula. Eu vou discutir isso aqui em mais detalhes aqui para frente. Então, vamos começar pela pré-aula. O que eu posso fazer? Primeira coisa, disponibiliza materiais para ele se preparar para aquele assunto. Vou fazer uma aula de análise de balanço. Opa, será que meu aluno sabe de balanço e DRE? Tem um vídeo de revisão lá no YouTube, ele vai lá e assiste. Eu não tenho tempo de gravar a aula, professor, eu não entendo. Gente, vou ser sincero aqui, gravar vídeo dá trabalho. Eu falo porque assim, eu tenho um canal no YouTube aqui, tem alguns vídeos lá que eu compartilho de contabilidade, de pesquisa, e até agora, nos últimos tempos, de educação com tecnologia. Dá trabalho. Para gravar um vídeo, às vezes, de 20 ou 30 minutos, às vezes eu chego a gastar 5 ou 6 horas. Tem dias que eu vou contar, se você senta aqui na frente do computador e fala assim, nossa, eu vou gravar um vídeo. Nossa, flui que é uma beleza. O vídeo sai sem um erro, você grava, você não precisa dar muito trabalho, não dá trabalho para editar, ele vai bem. Tem dia que você senta aqui e o negócio não sai. Tem dia que um dia eu fui gravar um vídeo de 5 minutos, acho que eu gastei quase 3 horas, porque assim, você falava e você esquecia de... enfim, tem dias que não sai. Tem técnicas? Tem, mas isso mereceria uma aula só para isso, só para falar de como gravar vídeos. Fazer um roteiro, preparar o que você vai falar, organizar, preparar toda a parte e assim por diante. Então, dá para gravar? Dá. Só que se você não tiver tempo, dá uma olhada no YouTube. Tem muito vídeo lá que é bom, é de qualidade e já está disponível. Você pode usar esse material, não precisa produzir um novo material. Depois, se você quiser fazer, não, o jeito que eu explico, eu acho que é melhor do que os vídeos que eu encontrei. Beleza, aí você grava e aí você faz isso com o seu tempo. Quero gravar. Não, Daniel, é o seguinte, eu acho que eu tenho uma didática muito boa, eu tenho uma experiência grande e eu quero passar isso no vídeo. Como que eu faço para gravar? Tem várias formas de você fazer isso. Eu vou compartilhar aqui no chat, mas não se apavorem muito de repente clicar agora ou usar agora, alguns links que foram criados aí, tem uma parceria grande, eu e o professor Eric, nas últimas semanas a gente praticamente só contribuiu muito para a formação desse material, pensando não só na universidade que a gente trabalha, mas também compartilhar isso com a comunidade, e tem ali uma série de links, como que você grava um vídeo usando ferramentas gratuitas, o OBS Studio, que está crescendo muito agora, o próprio Google Meet que a gente está usando, você pode usar para gravar sua aula, é a ferramenta mais prática e simples que você pode usar. E eu coloquei até um editor de vídeo bem simplesinho, sabe? Para você cortar aquilo que deu errado. Por exemplo, estou gravando a aula aqui, aí de repente passou um caminhão, fez aquele barulho, o que eu faço? Espero, retomo depois a aula. Na hora de editar, eu vou naquela parte, corto aquele trecho e pronto. Aí eu não preciso gravar o vídeo de novo desde o começo.
Isso ajuda muito. Outra coisa, procurem sempre que possível na pré-aula incluir as atividades. Lembra que eu falei que às vezes ele não vai querer assistir o vídeo? Coloca o vídeo e coloca um quiz. O quiz vale nota. E, obviamente, ele só vai conseguir responder o quiz se ele assistir o vídeo. Então, você pode colocar isso até como uma atividade sequencial, ou as questões do quiz, elas sejam de tal forma que ela capte aquilo que foi ensinado no vídeo. E as questões não precisam ser iguais. O Moodle e outros ferramentais têm formas de torná-las randômicas, as alternativas, e até mexer na fórmula, se for números, na fórmula de execução dessas respostas. Isso pode ajudar. Pode fazer um fórum, uma lista de discussão e alguns outros recursos que você pode utilizar. E tem também a possibilidade de fazer vídeos e atividades juntas. Esse é de puzzle. Esse recurso aqui, você pega um vídeo do YouTube, deixa o aluno assistindo, e aí fala, aqui eu quero que ele pare e faça um quiz. Então o aluno está assistindo, o vídeo para e aparece uma questão que ele tem que responder naquela hora. E aí depois você tem essas respostas. Ou seja, o aluno é obrigado a assistir e é obrigado a responder, e você sabe se ele assistiu e respondeu aquelas questões. E é gratuito também. Obviamente, quando eu falo gratuito, assim, parte deles é 100% gratuito e parte deles tem uma permissão para você usar, tá? Algumas ferramentas. E se você quiser algo melhor, você paga alguns pacotes premium que tem dentro de algumas dessas plataformas. Outras atividades que você pode usar, o Kahoot. Kahoot a gente usa muito no ao vivo, né, na aula presencial, mas ele tem um módulo também que é assíncrono, né? Eu deixei até um vídeo no YouTube explicando como configurar. Então você deixa, os alunos fazem no tempo deles e depois eles entregam. Isso funciona muito bem. E aqui uma outra parte, como a gente está falando de pré-aula, é importante isso estar bem aliado com a organização didático-pedagógica do curso. Todo mundo vai fazer isso? Todo mundo vai dar pré-aula, aula e pós-aula? Então a gente já tem que começar a pensar qual a carga horária que cada um vai consumir para também não sobrecarregar o aluno. Não dá para ter pré-aula todos os dias e aula online todas as noites, se for nesse modelo. Por quê? Porque daí o aluno, e aí eu estou falando com a particularidade dos cursos de administração, ciências contábeis e economia, acho que também se encaixa nesse conceito, que o nosso aluno é um trabalhador estudante, ele trabalha o dia inteiro e ele vem para a universidade à noite. Se eu coloco aula online ao vivo toda noite e mais uma atividade para fazer antes e depois da aula de todas as disciplinas, vai dar problema. Então é importante que isso esteja bem claro. Não, vamos trabalhar só com aula online, esquece esse pré-aula e pós-aula. Beleza. Não, vai ter pré-aula, pós-aula e aula online. Então vamos tentar encontrar um equilíbrio que permita isso funcionar bem. Tem um outro site aqui, ó, esse accountisanalytics.com. Esse site aqui, ele é bem interessante porque são professores internacionais e eles compartilham muito material, exercícios mesmo. Excel, vou colocar o link também aqui no nosso chat. Exercícios para usar Tableau, para usar Excel em contabilidade básica e também contabilidade de custo gerencial, né? essa linha, análise de custos, né? Então, tem muito exercício lá e eles já deixam exercício, gabaritos, tem o material do professor, é um negócio bem legal. Naturalmente, está em inglês, mas como são exercícios, alguns deles curtos, dá para você tentar traduzir e poder utilizar também. Acho que, salvo engano, isso deve estar liberado para uso no site deles, naturalmente eles deixaram disponível, e tem muito material, principalmente nesses últimos meses, os professores que gerenciam esse site, eles fizeram muita coisa voltada para o ensino online. Então, tem muita coisa legal lá para quem trabalha a parte de análise de Big Data, Data Analytics e até mesmo coisinhas mais simples no Excel de custos. Tem muita coisa legal lá, vale a pena. E no YouTube tem alguns materiais lá muito legais, muito material de contabilidade, muita coisa, né, que nem a gente brinca, né? Tem um canal de contabilidade lá muito bom, perfeito, fantástico. Chama Daniel Ramos Nogueira, né, o canal, né? É o mais votado, a gente fez uma votação aqui em casa e ele foi unânime, foi o melhor do YouTube, tá? Mas brincadeiras à parte, tem outros canais lá bem melhores que o meu, com muito material, tem muita coisa lá que vocês podem usar. Então, tentem aproveitar nesse momento inicial, pega o que já está pronto e depois você pode gravar as suas aulas. Até porque, assim, às vezes vai ter um desgaste para poder se preparar com as aulas. Você vai ver que o material que estava certo no presencial, para vir para o online, ele precisa de ajuste, né? Aqui eu vou colocar um exemplo que eu usei como pré-aula, semana passada. Aqui na minha universidade, a graduação a gente ainda está suspensa, mas a especialização estava com algumas aulas online. Então, eu peguei aqui um exercício, ó, de variação cambial da Gol. Quem faz análise de balanço aí já deve ter notado o impacto nesse início do ano. Então, semana passada eles publicaram o resultado
e eu queria ver esse efeito do aumento do dólar. Em 3 meses, o dólar aumentou significativamente. Isso aqui eu mandei por e-mail, os alunos fizeram em casa, e aí eu pedi para eles trazerem para entregar durante a aula, igual a gente faria um trabalho normal. Eles resolveram as 3 perguntas em grupo, cada um ficou com os arquivos. Durante a aula eu falei, olha, agora a gente vai entregar. Aí eu abri um formulário online. Eu gosto muito do online pesquisa. Tem gente que pode usar o Google Drive, tem o Google Form, pode usar lá. Durante a aula eu falei, vai lá e entrega agora. O aluno foi lá, um aluno do grupo, né? Vai lá e entrega as respostas. Aí eu já tenho todos os trabalhos dele entregue, como se fosse o aluno entregando a folha ali para você. Eu posso até mesmo ir lá, copiar, colar no slide e mostrar ali na hora, se eu quiser, se ele for usar aquilo, por exemplo, um seminário, uma apresentação. E durante a aula, na hora que chegava nesse ponto da aula, eu chamava os alunos e eles respondiam. Eu colocava, ó, a demonstração da Gol está aqui. Qual foi o impacto aqui da variação cambial no lucro da Gol? Então, o lucro da Gol, o lucro da Gol caiu bastante. Por que que ele caiu bastante? Aí os alunos entravam e aí a parte deles de explicar. Então, veja, como se fosse uma sala de aula. Se eu perguntasse para ele, olha, e aí, o que você achou disso? Ó, você que fez a análise aí, como que vocês comentam? Aí eles abriam o microfone, comentavam, devolviam depois para mim, eu seguia com a aula, chamava outro grupo, eles comentavam, e assim a gente ia. E sempre que possível usando uma interação. Mas veja, esse exercício aqui foi um pré-aula, que eles fizeram fora da sala de aula, para que fora da sala de aula não, né? Fora da aula online, para que quando ele chegasse na aula online, ele já estivesse com isso pronto. Aí nós fomos para a aula online. Então, agora teve o pré-aula, ou não teve o pré-aula, vamos para a aula online. Ok? A Maria está me perguntando se vai ter a disponibilização do slide. No último slide eu vou colocar lá, tem um link para download. Maria, eu vou compartilhar assim, tá? Aula. Vamos para a aula online. Então, foi ou não foi o pré-aula, chegamos para a aula online. O que nós vamos ter? Pode usar, para turmas até 50 alunos, você pode usar o Skype. Dá para você compartilhar a tela igual eu estou fazendo, dá para você ter câmera, ter áudio seu, dos alunos, dá para usar numa boa. Ah, eu tenho mais de 50 alunos, até 250 alunos, se você estiver dentro de uma desses convênios que tem da universidade com o G Suite do Google, pode usar o Google Meet. Ah, eu tenho até 100 alunos e eu não quero pagar nada, e aí eu vou fazer uma aula que vai durar menos de 40 minutos. O Zoom tem essa parte que é gratuita, até 40 minutos, até 100 pessoas. Mais do que isso, você tem que comprar um dos pacotes premiums dele. O Zoom teve um problema no início, fevereiro, março, quando começou, março, na verdade, começou a ter um problema que foi assim, as pessoas começavam a invadir as reuniões dentro do Zoom. O Zoom, desde quando isso aconteceu, tiveram uma mudança e eles prometeram que os próximos 3 meses eles vão trabalhar só com segurança online. E me parece que isso foi bem resolvido pelo que eu tenho visto. Tanto é que agora, hoje eu assisti uma conexão, a hora que eu entrei na live, apareceu onde estava hospedada a conversa, que estava nos Estados Unidos. Então isso era um problema, que eles estavam reclamando de alguns servidores na China que tinham alguns probleminhas de segurança, segundo o que foi relatado na internet. Agora já dá para saber onde está hospedado. E a Zoom melhorou bem essa parte de tecnologia, e o Zoom, ele tem muito recurso, principalmente para professor. Que nem aqui, eu tive que fazer para vocês responder um quiz. Eu mandei vocês para fora, numa outra ferramenta, e pedi para vocês voltarem. No Zoom, eu consigo colocar isso dentro da própria ferramenta. Apareceria um pop-up aí, e vocês responderiam direto nele. Tá? Então, é um recurso muito utilizado, principalmente nas faculdades norte-americanas, eles têm utilizado muito o Zoom. Para quem gosta de mercado de capitais, né, teve até um acontecimento inusitado ali, mas também as ações deles subiram bastante nesse período. E tem o Microsoft Teams, que daí é da Hotmail, né, da Microsoft, aí você também pode utilizar esse recurso. Também, acho que eles têm algumas liberações que são gratuitas para algumas faculdades, ok? Então, também dá para usar. Então, todos esses recursos funcionam bem. Ah, mas às vezes dá problema. Dá problema. Às vezes dá. Não tem o que fazer. Mas na maioria dos casos está rodando muito bem. A gente já teve lives que a gente fez aqui com o Google de 150, 180 pessoas e rodou bem. Então, assim, a sua aula, normalmente, as salas têm de 30, 50 alunos. No máximo, eu tenho perto de 70 alunos. Assim, então, não vai passar muito disso. Todos esses recursos segurariam bem essa demanda de conexão. Bom, na aula, o encontro é síncrono, vantagem, pode ficar gravado. Isso é ótimo. Lembra quando o aluno faltava na aula e falava, professor, eu perdi sua aula, o que teve? Ou então pior, né? Às vezes eles brincavam assim, professor, o que vai ter na aula de hoje? Alguma coisa importante? Né?
Aí a gente ficava um pouco bravo, falando, não, é a mesma porcaria de sempre, né? Não é nada importante, eu vou dar. Então, assim, a vantagem é que agora fica gravado. Aluno faltou, eu não posso vir, professor, tive um problema. Na hora da aula, minha conexão não funcionou. Não tem problema, fica gravado, depois você assiste. Nós temos aqui uma parte dos estudantes que, de repente, não tem acesso à universidade, né? Tem a tecnologia, perdão, ao computador. Então, o que as faculdades algumas estão fazendo? Então, deixa alguns computadores na universidade, eles vão lá e assistem as aulas gravadas. Também é uma saída, também pode ser. Então, a vantagem fica gravado para momentos posteriores, para quem faltou, e para você gerar vídeo. Você pode pegar um vídeo dessa aula que você fez, corta ele as partes que você quer transformar em vídeo e joga para o YouTube. Isso também pode ser feito. Ou seja, a sua aula, que era uma aula online com todos os alunos, tornou-se um material que agora pode ficar disponível na internet para todo mundo, inclusive para as próximas turmas. Evitar longas falas expositivas, e talvez nisso eu tenha errado aqui, né? Acabei expondo um pouco a mais, mas sempre que possível use chat, áudio e vídeo e algum quiz, alguma coisa para aumentar a interação. Por exemplo, perguntas rápidas no chat. Eu coloco lá, lojas americanas. Aí eu pergunto para o meu estudante, qual o segmento que dá mais lucro? A loja física ou a loja eletrônica? Responde no chat. Aí ele vai ali no chat, né? Vocês já notaram que tem um chat ali à direita, você pode ir lá responder, loja física ou loja eletrônica? Aí ele vai e responde. É uma interação rápida. Mas são perguntas simples. São, mas eu despertei ele para participar da aula. Então aí eles vão lá e colocam, eu acho que a loja física dá mais lucro que a eletrônica. Eu acho que a eletrônica dá mais lucro. Ponto. Aí eu vou e mostro a demonstração para eles, e aí eu continuo a minha discussão. Certo? Então, por menor que seja esse estímulo, mas eu estou estimulando ele a se manter conectado na minha aula, né? Então, naturalmente, é que a física dá mais lucro do que a eletrônica. E aí, a gente vai. Outras possibilidades de interação, perguntas de áudio e vídeo. Então, eu coloco um estudo de caso. Nesse ponto aqui, eu escolhi um caso simples, um caso de uma leitura de 10 minutos, não é um caso de 10 folhas, é um caso bem pontualzinho de uma empresa que aluga calça jeans. Então, a empresa faz aluguel de calça jeans. Então, o cliente vai lá, escolhe o modelo de calça, e paga parcelado 12 vezes de R$ 7,50 por mês, e depois de 12 meses ele escolhe se ele quer ficar com a calça, se ele quer trocar e pegar uma calça nova e continuar alugando, ou se ele quer devolver aquela calça e não quer usar mais. Então, um caso simplesinho, redondinho, papapá, e deixo 3 perguntas lá. De quem que é o ativo, né? Quem é de contabilidade talvez se identifique mais com essas perguntas. Quando que eu vou reconhecer a receita? E um aluguel, uma venda parcelada. Né? Uma discussão bem pertinente sobre a essência, sobre a forma. E aí eu deixo o aluno pensar. Aí eu interrompo, e aí eu abro a aula e falo, e agora, pessoal, o que vocês acham? Qual a sua opinião? Aí ele habilita o microfone, habilita a câmera e fala. E aí ele vem, olha, professor, eu acho que a calça jeans é da empresa, porque ela que alugou, ou a calça jeans é do cliente, porque ele tem o controle, e aí vai. Ou seja, eu estou abrindo um novo canal de comunicação e estou chamando ele para participar da aula. Posso pontuar ou não pontuar isso, mas de qualquer forma eu estou trazendo ele para a minha aula, como se fosse no presencial. O que vocês acham desse assunto? É típico, né? Pelo menos depende de curso para curso. Em contábeis talvez isso seja mais marcante. Os nossos alunos são um pouco mais tímidos, mais introspectivos. E às vezes na sala de aula já é difícil arrancar uma resposta. No online, talvez isso fique mais difícil ainda. Aí alguém vai falar, caiu minha câmera, estou sem problema de microfone, mas tenta criar algum mecanismo, de repente cada aluno responde algumas questões ou seleciona algumas pessoas para falar. Pode até gerar sorteios aleatórios ali, enfim, aí fica com a sua criatividade. E também pode fazer algumas interações com questões. Lá naquele link que vocês estão, vou repetir ele aqui no nosso chat, nesse Pulev, tem outros tipos de questões que vocês podem comentar, que podem ver para poder trabalhar com os alunos. Então, quem já está lá no site, vai aparecer essa questão aqui. Quem não estiver, só clicar nesse link aqui. Então, aqui eu coloquei uma questão de custos. Esse aqui é um ponto interessante, porque nas questões que a gente tem, normalmente os sites nos dão as opções de colocar texto. Aqui, Então, a gente vem aqui, coloca um texto, e esse texto ele tem uma limitação de caracteres. Quando eu quero fazer uma tabela ou algo assim, o que eu faço? Quando eu quiser fazer uma tabela, eu faço essa tabela, só que daí eu salvo ela como imagem, como se fosse uma figura, e importo ela para daí usar na questão. Então, isso não impede o meu aluno de participar
e poder responder a questão. Então, daí eu vou lá, deixo eles responderem, eles olham, respondem, e eu falo, a resposta correta era a questão, a primeira opção aqui, ó, aparece qual era a opção correta. Então, isso já facilita o meu trabalho, né? E agora alguém até respondeu a questão correta, né? Notadamente aí, para destacar. Segunda questão, eu posso colocar questões de eixo também. Então, como você classificaria a contabilidade societária no Brasil, considerando a atualização e utilidade para tomar de decisão? Então, quanto você clica nesse gráfico onde você quer. Então, quanto mais alto, mais atual, eu acho que ela está super atualizada, e quanto mais à direita, mais útil para a tomada de decisão. Se vocês tiverem a oportunidade de clicar, só para a gente ver, você já vai ver a distribuição dela ao longo do gráfico. Um tipo de atividade para o começo de aula, para um warm-up, para um aquecimento. Gratuito, está dentro do Pool Everywhere. Você pode utilizar e isso vai te ajudar a ter uma ideia também dessa atividade. Outro tipo de questão, você pode até colocar um mapa lá, um mapa mundi, né? Então, assim, qual país usa a norma FASB? E aí os alunos podem clicar no país que eles acham que usa a norma do FASB, né? Aí eles vão ter toda a série de recursos. Veja, é algo extremamente visual e olha a liberdade que ele tem de clicar. Ele pode clicar em qualquer lugar desse gráfico e a resposta dele vai ficar marcada. Algumas opções lá para trás vocês devem ter notado que vocês podiam mudar de resposta. Isso eu deixei configurado. E tem algumas que às vezes eu não deixo mudar de resposta. Então você pode fazer isso também para evitar que eles troquem as respostas ou deixar aberto. Às vezes ele clicou errado, é uma questão que não tem problema. Pode deixar, não tem problema algum. Aí vai da sua estratégia, né? Que no nosso caso seria os Estados Unidos. Aí posso usar imagem também, né? Quem é mais da área de repente, que usa engenharia, talvez a arquitetura tem alguma coisa mais de imagem, você pode usar imagens também, né? Aqui eu coloquei, obviamente, contabilidade, né? Quem é Luca Patioli, as pessoas podem responder identificando quem elas acham que é, e aí eu mostro as respostas e depois eu mostro qual é a resposta correta, né? No caso aí, era a nossa alternativa B. Então, daí dá para a gente poder trabalhar também imagem. Então, veja, imagem, gráfico, dispersão, consigo trabalhar tudo isso. E entrega de atividade. O aluno me entregava ali impresso. Beleza, agora ele vai entregar para o formulário online. Isso é ótimo. Até para corrigir fica um pouco mais fácil, dependendo do tipo de pergunta, né? Claro. Aqui, por exemplo, uma atividade que eu deixei. Essa atividade aqui era durante a aula. Então, a aula online, rolando. Aí eu falei, agora a gente vai parar a aula e vocês vão analisar uma empresa. Então, o que vocês vão analisar? O que vocês quiserem. Vocês têm lá 5 minutos para fazer isso, ok? Vocês vão entregar onde as respostas? Nesse site aqui. E é um site de formulário. Como eu disse, eu gosto de usar o online pesquisa, ele tem uma parceria muito legal com as universidades, e tem também o Google Forms. Então, vai lá e cria o formulário. Aí eu falava para o aluno, vai lá e já coloca o seu nome. Ele ia lá, colocava o nome dele, e aí agora eu dava 5 minutos para ele fazer um relatório de análise direto no site. Acabava os 5 minutos, ele tinha que enviar o relatório. E aí, né, para deixar um pouquinho mais de adrenalina, né, eu dava o link para ele acessar a demonstração da empresa, ele entrava no site, abria a demonstração, e aí eu colocava um reloginho contando 5 minutos na tela aí, para dar um pouquinho de adrenalina, para ele ficar também atento com o que está acontecendo, né? Então, isso aí já dava uma pressãozinha um pouco maior, no bom sentido, né, mas quem dá aula de análise, eu trabalho em algumas áreas assim, sabe que isso aí faz até parte dos prazos que a gente tem. Possíveis problemas com aula online. Problema de conexão pode acontecer? Pode. No começo aqui a gente teve, o professor Antônio estava falando, o som estava claro, estava todo mundo ouvindo bem, de repente cortou. Acontece, não tem problema. Volta e continua. Às vezes na sala de aula, quem nunca também não engasgou, não tossiu, não espirrou, acontece, faz parte do processo. E continua. De qualquer forma, vai ficar gravado. Então depois, as pessoas, se ela tiver um problema, eu estava assistindo a aula e na minha casa acabou a energia, professor. Depois ele vai poder assistir online, não tem problema algum. E se não conseguir? Daniel, tentamos, fizemos, rodamos, mas aí acabou a energia na casa do professor. Acabou a internet lá no prédio, na casa dele, é só no quarteirão dele que deu problema. Aí não tem o que fazer, aí manda um recado para a turma, pessoal, vamos ter que remarcar a aula, ponto, e acontece. Quantas vezes, quem dá aula noturna acontece isso? Às vezes você chega lá, começou a aula, acabou a energia. Fazer o quê? Acontece, né? Problemas normal. Falta de participação. Você pode pontuar essas participações, como eu falei, coloca valendo uns pontinhos e pense em alguns exercícios de interação ou de entrega, que nem eu falei ali, clica para responder, responde no chat, mantenha ele conectado com a sua aula. Isso talvez ajude um pouquinho. E lembrando, pessoal, não é porque eu estou falando assim que significa que eu sei tudo e que a minha aula é perfeita. Não, pelo contrário.
Eu sei também de N deficiências que eu percebo na minha aula, durante a aula, mas, assim, são estratégias que eu percebi que deu certo, e hoje eu venho aqui de forma humilde compartilhar com vocês. De forma alguma eu quero parecer que eu já domino, eu já conheço, eu já sei tudo. Não, pelo contrário. O que eu percebi nesses últimos 2 meses é que, assim, por mais que eu já tenha estudado um pouco essa parte nos últimos 10, 12 anos aí, eu percebi que tinha um monte de coisa que eu não sabia e muita coisa mudou e a gente teve que correr atrás. Então, assim, não entendam isso, por favor, de uma forma normativa, de uma forma prescritiva, mas de uma forma contributiva, né? Entendam que talvez agora eu esteja passando para vocês aquilo que eu já apanhei lá atrás, aquilo que já deu errado e, de repente, coisas que eu achei que deu certo. E eu não tenho dúvida alguma que vocês estão falando assim, vocês têm exemplos melhores e têm softwares melhores e vocês conhecem outras ferramentas que fazem mais e que vocês têm também muita coisa a contribuir, eu não tenho dúvida alguma disso. E essa troca de informação é muito importante. Você sentar com os seus colegas de departamento, com pessoas internas ou externas da universidade, e trocar essa ideia é muito importante nesse momento. É momento de união, da gente trocar ideias, compartilhar conhecimento, e não de esconder isso, né? Eu gosto muito do Cortella quando ele fala que o conhecimento ele tem que ser compartilhado, senão ele morre com você. A ideia é mais ou menos essa, a gente tem que trocar essas ideias também. E problemas também aconteciam no ensino presencial. Hoje eu vejo muita gente pintando online como se fosse o problema de tudo e o presencial era perfeito. Não, o presencial também tinha problema. Também tinha aluno que dormia, também tinha aluno que ficava no celular, também tinha aluno que faltava. Os problemas também eram os mesmos, só que na forma presencial. E para o pós-aula, chegando na minha reta final de fala, pós-aula você pode deixar alguma atividade, algum exercício, algum trabalho para que eles possam fazer. E trabalhos em grupo eu costumo utilizar tanto na pré-aula quanto na pós-aula, mas pode ser individual também, vai de acordo com a sua estrutura. Então, por exemplo, eu deixei aqui o mesmo grupo da pré-aula, pedi para eles analisarem uma empresa e entregarem para mim por e-mail até uma data e horário. E deixei onde estava o link para eles fazerem o download. Mas você pode deixar no Moodle, pode mandar no e-mail e até mesmo no WhatsApp. Aqui o meu exercício, né? Então eles tinham algumas perguntas que eles tinham que resolver, então eles analisavam a empresa e respondiam. E também uma outra forma é fazer uma análise de um artigo, por exemplo, né? Depende o conteúdo da matéria. Fiz algumas perguntas e aí eles fazem uma análise crítica, ou seja, pensando naquela pirâmide que a gente viu lá no começo de Bloom, eu já estou nos degraus mais altos, de análise, de crítica, uma situação aí um pouquinho mais avançada no conteúdo. E é possível utilizar metodologia ativa na minha aula online? Posso usar uma aula expositiva dialogada? Eu acredito que sim. Como a gente viu lá, eu tenho como abrir o áudio para o aluno. Então, eu faço aqui as interações e abro questões e deixo eles virem respondendo. E vou complementando, e vou chamando outros alunos. Depende do tamanho da sua turma, do seu domínio desse uso de metodologia, é possível. Storytelling. Storytelling, sem dúvida, é algo que dá para usar em qualquer aula. É a contação de histórias. Você pode usar uma história para elucidar um caso que você vai trabalhar. Sala de aula invertida, resguardada as devidas proporções, é muito parecido com a ideia de pré-aula. Então, joga um conteúdo pré-aula, ele estuda e vem para a aula com aquele conteúdo já em mente, pronto para que eu possa desenvolver. Grupo de verbalização e observação. Então, um grupo vai comentar a análise quem fez, o outro só vai escutar e depois complementa. Roleplay, debate, seminários, aqui todos eles numa mesma linha. Então, assim, o aluno trabalhando de forma ativa, ele vai habilitar o microfone, ele vai falar, isso dá para fazer também. Por que eu falei que eu uso as estratégias de grupo? Porque, primeiro, eles trabalham essa interação online, e segundo, eles começam também assim, um aluno teve problema naquele dia, tem os outros da equipe que continuam podendo atender o bem da aula, né? Eles continuam apresentando aquele momento e não quebra a linearidade da minha aula, não teria problema se um aluno tiver problema. PBL também é uma outra opção, né? PBL é algo que dá para ser utilizado, né? Também vai exigir uma série de cuidados, mas também é possível. O estudo de caso, visita técnica e estudo dirigido, também são metodologias possíveis. Então, migrar do presencial para o online, dá para fazer algumas metodologias? Dá. Às vezes você vai ter que fazer adaptações, mas dá para a gente tentar fazer isso também. Aqui tem um exemplo de estudo dirigido que eu fiz no Moodle. Dentro do meu site, eu tenho o Moodle, né, como é gratuito, eu instalei no meu site, e aí eu deixei um curso lá para os alunos fazerem de Big Data. Então, eles entram no curso, eles
assistem os vídeos, ó, aqui tem um vídeo, ele entra, tem um texto, ele lê, curtinho, assiste o vídeo. Aqui tem um quiz, ele responde, depois ele assiste um outro vídeo de como funciona o software, o Tableau, como que ele faz o download, e aí depois aqui cortou a página, mas daí tem um exercício, aí eu faço um exercício junto com eles, tem uma resolução em vídeo, ele faz o exercício junto comigo, só que ele assistindo o vídeo e fazendo o exercício, e depois eu dou um exercício para ele fazer sozinho e ele entrega no final. Então, assim, é um estudo dirigido, ele vai, né, no livro de metodologia ativa, se ele estiver por aqui, não está aqui, da professora Silvia, do Gilberto e da Edivalda, tem até esse texto, né, estudo dirigido, mas o aluno é que é o piloto. Então é isso, uma ideia de ele estudar, do aluno estudar, e ele vai seguindo esse passo a passo para adquirir essa competência ou conteúdo. E aí já, numa parte quase que eu pulo aqui, a avaliação. E aí, professor, como é que eu faço para fazer uma prova, para valer nota, que eu posso reprovar o aluno? O que você vai fazer de trabalho para aprovar, para reprovar? Como é que vai ser isso? Isso aí, provavelmente, seu departamento vai ter alguma diretriz, mas você pode usar trabalho, atividade, participações e prova. Prova, o que você vai avaliar? Aí, você tem ferramentais para isso online. Aqui do lado, tem 3 ferramentais aqui que podem ser utilizados. No Brasil, eu tenho visto, não sei como está, eu vejo que algumas faculdades privadas têm utilizado, mas normalmente esses 3 aqui, eles também têm parte gratuita e alguns deles não têm, é só pago. Mas assim, o que eles fazem? Por exemplo, você vai dar uma prova para o aluno no computador. Eu sou aluno, estou aqui no computador, o computador está sendo monitorado. Então assim, se o aluno acessar uma outra página, você vai ficar sabendo. Se o aluno começar a falar, de repente ele começar a movimentar a boca como se tivesse alguém atrás do computador falando com ele, o software vai detectar e vai te avisar que ele teve alguns movimentos talvez atípicos. Se ele começar a olhar para os lados, de repente ele deixou colas, parece que o software também capta. Então veja que é bem até um tanto quanto invasivo, mas é uma possibilidade. Mas aí volta naquela discussão básica. O que é avaliação? Avaliação é ver se o aluno decorou o conteúdo? Então eu quero ver se ele tem boa memorização, é isso que é avaliar? Aí são esses recursos. Agora não, eu vou dar um exercício que é um pouco mais crítico, que ele pode consultar o material dele e, naturalmente, a interpretação que ele vai ter para responder o caso ou a questão que eu dei, não vai encontrar de maneira objetiva e pronta no material dele. Então, ele vai precisar também utilizar o raciocínio dele. Então, dá para utilizar também. Algumas sugestões de vídeos que eu deixo, que estão lá no meu canal, que podem ser úteis pensando aí na atividade docente, né? Então, como eu comentei, tem o Kahoot, que é para fazer os questionários online. Tem a parte de Big Data com o Tableau, que é para quem usa esse tipo de recurso para análise de BI, né, contabilidade de custo, gerencial, controladoria. Tem como fazer aula usando esse Google Meet que a gente está usando agora, como gravar, como agendar, como disponibilizar o link, tudo isso tem nesse vídeo aqui. Como fazer chamada online aqui no Google Meet. Por exemplo, eu estou dando aula aqui, e eu sei que tem um monte de aluno, mas eu não tenho tempo de parar e ficar. Essa ferramenta, você clica, ela faz a chamada, vê todo mundo que está presente e já cria um arquivo Excel para isso. E ela faz chamada várias vezes durante a aula. Então, se o aluno entrou no comecinho, saiu e não voltou mais, ela vai detectar isso, porque ela faz a chamada de tempo em tempo. Agora, se o aluno, de repente, você no começo fez a chamada, ele percebeu que fez a chamada, ele saiu, aqui você pega. Se não tiver isso aqui, acaba ele ganhando a presença, mesmo sem ter participado da aula. E aqui um vídeo de como editar também, de forma bem fácil, como editar o vídeo. E também fazer o merchan aí, né? Tem um livro de TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que a gente publicou no final do ano passado, comecinho desse ano, né? A professora Silvia, da USP, os professores Edivaldo e Gilberto, da UFO, e esse livro ele é focado na área de contabilidade e administração, né? Área de negócios e economia. Então, um livro aí que vale a pena. E um outro livro que a gente está para lançar, deve sair em julho desse ano, foi até um pouco, acabou fechando um pouco o nosso período, é esse livro de Revolucionando a Sala de Aula 2, Novas Metodologias Ainda Mais Ativas. O primeiro livro saiu com metodologias ativas, muito voltado para o presencial. Esse segundo, quando a gente for fazer isso, já desde o ano passado, a gente, dentro de cada metodologia, a gente já veio colocando um capítulo sobre como usar a tecnologia. E agora, com toda essa mudança, já ficou encaixado para esse contexto. Então, quais ferramentas eu posso usar para fazer o ensino online, utilizando metodologias ativas? Esse livro deve sair perto de final de julho, meio de julho, talvez aí mais ou menos, dependendo lá do andamento da editora.
E também vai ter um curso que vai sair agora, provavelmente mês que vem, na verdade, provavelmente mês que vem ou junho, exatamente sobre essa linha do livro, né? Como usar metodologias ativas dentro do ambiente online. Aí esse link que eu coloquei aí, online pesquisa, se vocês quiserem se cadastrar, como nem o curso e nem o livro ainda não estão disponíveis online, caso vocês quiserem deixar o e-mail, quando eles ficarem disponíveis, aí eu aviso por e-mail, né, caso alguém tenha interesse nesse material. Então, só cadastrar no link que está ali no chat. E estes slides que aqui eu usei, todos eles estão disponíveis nesse último link que eu postei no chat, danielnogueira.com.br/ensinoonline.pdf. Então, nesse link aí você vai clicar, já tem todos os slides que foram utilizados. E é isso, praticamente aí 1 hora de fala. Eu agradeço muito a gentileza da atenção de vocês, eu sei que todo mundo aí está numa correria grande e, naturalmente, dispor desse tempo foi algo bem difícil para vocês, considerando a sua agenda, mas mesmo assim, eu queria agradecer a atenção de vocês e, novamente, né, não quero que a minha apresentação aqui soe como algo normativo, como algo é assim que deve ser feito, é assim que dá certo. Eu diria que é mais um relato, eu diria que é mais o que eu fiz, o que eu acho que deu certo e o que deu errado. Também teve coisas que deram errado, como eu até comentei no início da aula. A gente abriu uma live, as pessoas pediam para acessar e não apareciam os convites. Aí a gente descobriu que quem era o nosso host, né, o nosso anfitrião lá, ele tinha que sair e entrar de novo para poder fazer esse acesso, permitir esse acesso 1 a 1. E teve outras coisas mais que a gente foi descobrindo no meio do caminho, errando e aprendendo. E esses materiais que a gente compartilha aí é no sentido de que vocês não batam a canela onde a gente já bateu, né? Que vocês não passem por esses buracos onde a gente já passou e já peguem uma estrada aí um pouquinho mais asfaltada, um pouco mais produtiva, né? E com menos problemas. De qualquer forma, gente, muito obrigado pelo espaço. Professor Antônio, obrigado pela oportunidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem usar o chat ou o microfone, eu fico aí à disposição mais alguns minutos. Eu não sei como fica a estratégia, mas muito obrigado. Bom, Daniel, eu vou agradecer. Acho que a gente tem uns 15, 20 minutos para questionamento. Então, se alguém quiser fazer, pode habilitar o microfone e fazer isso direto para o professor Daniel. Então, agradecer também, além dos nossos professores da FACE, nossos ex-alunos, ao outro professor de outras faculdades, da UFGD, professor que foram convidados por Daniel, que está participando do nosso evento. Eu vi o professor muito. Quero agradecer a todos pela disponibilização desse tempo para assistir essa live. Professor Daniel, obrigada. Eu acho que foi muito bom. Como a gente falou no início, a gente é uma troca de experiência, né? A gente está com carro mecânico e agora pegando um carro automático, né? Então, a gente tem que aprender para não bater, né? Não estragar nada. Meus parabéns, assim, as falas, o contexto, a apresentação, foi extremamente dinâmico. A gente já tinha passado por uma apresentação anterior agora com o professor também do curso de administração, o professor Hamilton, ele utilizou a ferramenta, por isso que quando muitos clicaram aí, já tinha o contato e a ferramenta para responder a interação na sala, e isso é extremamente dinâmico, mas você fez com a sua apresentação, isso foi muito legal. A minha não é pergunta, é só agradecimento, é que na última no seu contexto dos 6 links que você compartilhou, o último saiu sem o link. Se você puder compartilhar novamente, eu até anotei aqui para não esquecer, foi o que fala como fazer uma aula online. Ele não veio com link. Todos os outros 5 vieram, esse não. Então, se puder aparecer aí, obrigada mesmo, tá? Meus parabéns. Acho que a professora Tânia quer falar. Oi, queria agradecer a oportunidade. Eu estou fazendo doutorado, fiz uma disciplina de metodologia de ensino, minha filha, desculpa, de metodologia de ensino
a gente utilizou, tanto revolucionando a sala de aula, quanto o outro, né? Porque você é uma fé. Filha, ela quer atenção. Peço desculpas, esse é um desafio também dos estudantes, tanto que vai ministrar a aula e quanto dos estudantes que vão assistir a aula, quem tem família, né? Quem tem criança pequena em casa. E a minha pergunta no sentido, desculpa, Daniel, minha pergunta é no sentido de, por exemplo, se eu tenho alguma familiaridade, não conseguiria 100% de um objetivo de uma aula planejada totalmente à distância, apesar de ter aprendido muito hoje, né? A gente vai construindo aos poucos esse conhecimento que você apresentou hoje. Mas eu ainda vejo desafio, por exemplo, no grupo, como que um grupo de professores pode promover essa mudança, porque coisas que você mesmo colocou, olha, de usar o Google Classroom ou o Moodle, todos no mesmo semestre ou no mesmo ano, ou então, quando você diz assim, de uns professores ministrarem mais aula, outros menos aula. Eu sei que isso é uma organização da faculdade, do próprio curso, mas como que você enxerga esse desafio de todos temos que entrar nesse barco agora, e cada um tem um ritmo diferente, né? A gente tem vários colegas dentro, fora da faculdade, da universidade, que não tem afinidade nenhuma com tecnologia. Como é que você vê esse momento, assim, na pandemia, essa necessidade de mudança, e além da estrutura administrativa, do nosso comportamento como docente mesmo, os desafios? Não sei se ficou claro, fiquei meio preocupada aqui com a Tereza. É isso, obrigada. Jane, na ordem, Jane, obrigado pelos comentários, realmente a gente está compartilhando experiências, e é o que você falou, a gente está saindo do carro manual indo para automático, e tem que tomar cuidado para não querer pisar numa embreagem que não tem, e acabar pisando no freio, né, e gera uma confusão toda. Da pergunta, desculpa, da professora Tânia, professora, o que aconteceu com a professora aí da sua filha, vinha natural, fique tranquilo. Todos em home office estão passando por isso, isso não é o privilégio dos professores, dos estudantes. A gente já teve algumas lives que tivemos participações, né, assim, espontâneas, isso é absolutamente normal, fique tranquilo, e todo mundo está entendendo, e tenho certeza que seus alunos, se acontecer, eles vão entender também, e vão achar também maior gracinha também a participação, então não se preocupe com isso. Bom, agora vem a pergunta difícil, como que eu vou fazer com a parte dos docentes? O que a gente tem visto assim, a adoção desse recurso tecnológico vai depender de alguns fatores que são do professor ou da professora. Os principais são domínio de tecnologia. Então, professores que, de repente, já dominam a tecnologia um pouco maior, por exemplo, quem já é da área de TI, ou quem já usa quem já usa para fazer call no ambiente empresarial, quem já usa para fazer algumas atividades que já tem um domínio tecnológico, domina um pouco mais Excel, etc., consegue se sair melhor. Os professores que são um pouco mais jovens, que são de uma geração que já chegaram com a tecnologia na vivência adolescente ali, eles também têm uma curva de aprendizagem mais rápida. Alguns professores que talvez tenham um pouco mais de idade, menos domínio com tecnologia, o que a gente sempre recomenda são 2 caminhos. O primeiro, treinamento, e esse treinamento, assim, tem que ser um treinamento bem específico na ferramenta para a aula. Não adianta querer formar o professor para dar reunião, não, é para dar aula. Então tem que ser um treinamento, e aí os NEADs, né, das instituições, ou às vezes até o próprio curso, no nosso curso a gente tem um departamento, um centro, uma comissão de ensino, e ela está meio que encabeçando essa parte, então procurando fazer treinamentos internos assim. Então a professora Tânia conhece melhor o Google Meet, ela vai explicar para a gente. A professora Jane conhece melhor outro recurso, ela explica. O professor Antônio domina outro, e assim por diante. Cada um tenta compartilhar. Esse é um caminho. Outro caminho, que a gente descobriu isso lá na tese. Às vezes, se você colocar um professor que tem muita facilidade com tecnologia, trabalhando junto com o professor que tem dificuldade, o que a gente chamou de team teaching, né, do trabalho em time, em parcerias, isso também ajuda, porque daí o professor tem um help desk do lado. Então, por exemplo, eu e a Tânia vamos dar a mesma disciplina, eu dou numa turma e ela na outra, só que nós vamos trabalhar bem alinhado. Então, a gente vai usar o mesmo material, os mesmos questionários, tudo certinho. E isso, por exemplo, se eu tenho mais dificuldade e a Tânia tem mais facilidade, ela acaba me ajudando a fazer essa migração mais rápido. Tive um problema? Mando um e-mail para a Tânia, mando um WhatsApp, ela já me responde, pronto. Tive um problema? É o mesmo questionário dela, vai ter o mesmo problema. Então, ela já me ajuda a corrigir mais rápido. Então, esse trabalho em parceria pode ser um apoio.
ou já deixar esses treinamentos. Eu trabalharia nessas duas linhas, o treinamento primeiro, e no segundo momento aí deixar alguém de helpdesk para poder socorrer em algumas ferramentas, ou até deixar esses professores trabalhando em pares, né? Mesmo que seja o bloco do terceiro ano, todo mundo vai usar o Google Classroom. Se der problema, pergunta o professor tal, e tentar estruturar. Mas assim, essa conversão não é fácil, não é simples, mas nós estamos num ponto que ela é necessária. A maior parte desses professores que hoje estão nesse quadro de grupo de risco são os mesmos que têm algumas vezes um pouco de dificuldade, mas isso é o que, assim, volto a dizer, a literatura traz isso, tá? Que normalmente são gerações que não tiveram essa tecnologia desde a juventude, então, assim, é natural que haja uma dificuldade maior, salvado aqueles que já conhecem bem a tecnologia. Então, assim, às vezes colocar em parceria, ter um grupo de apoio, isso pode ajudar que isso funcione com uma naturalidade um pouco melhor. Basicamente, eu acho que seria assim, esse o caminho. E lembrando, isso aqui não é uma coisa que hoje, do jeito que está o cenário, a gente está vendo assim, isso não é para resolver maio, não é para resolver junho, talvez seja para resolver até 2021, final de 2021, a gente não sabe. Já tem universidades que já estão fazendo planejamento para voltar daqui a um ano e meio, então assim, a gente não sabe. Tem professores que às vezes estão mais próximos de aposentar, que talvez, dependendo quanto tempo falta para aposentar, talvez eles nunca mais voltem para uma sala de aula presencial se continuar nesses níveis que estamos de pandemia. Então, assim, é importante que essa migração ocorra, não é simples, mas hoje, os recursos que a gente tem, por exemplo, hoje todo mundo conseguiu conectar para assistir aula. Qual é a diferença para você dar aula? É só você desabilitar seu microfone e sua câmera. Feito isso, a aula é sua. Você pega a aula aqui e pode continuar ela naturalmente, tá? Então, assim, vão haver dificuldades, mas espero que, no fim de tudo, a gente ainda fique com um legado positivo, mas é natural essa dificuldade. Tá? Mas não sei se eu respondi ou não, mas espero ter contribuído. Trabalharia nessas duas linhas, treinamento e parcerias. Professor Marcelo, ele estava no chat antes do Narciso, acho que o Antônio saiu por algum problema técnico, mas professor Marcelo, por favor, depois o professor Narciso. Oi, Daniel, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, você? Tudo jóia. Em primeiro lugar, aí, parabenizar você aí pela apresentação, né? Parabenizar a instituição aí pela série de lives que está fazendo aí nesses últimos dias, e parabenizar especificamente aí sobre a sua apresentação, que para mim foi bastante enriquecedora e esclarecedora, né? A minha questão é mais relacionada ao contexto, né? Você apresentou muito bem aí todas as possibilidades de ferramentas, enfim, né? Mas eu notei que fica muito, você focou muito no aspecto individual, né? O professor, o aspecto do professor buscar essa capacitação, esse conhecimento e a aplicação dessas ferramentas todas, né? E nós estamos vivendo aí, talvez para esse momento em que nós estamos vivendo, isso seja interessante e suficiente, né? Pelo menos na nossa instituição, a Unespar, isso está sendo feito dessa forma, né? Pela motivação individual dos professores em buscar, que nós não paramos, né? Nós migramos para as atividades remotas, né? E aí virou um balaio de gato, né? Muito me agradou uma fala sua aí, com relação à padronização, né? Na nossa instituição não tem uma padronização. Assim, nós temos a ferramenta, o Moodle, a indicação foi que prioritariamente se usasse o Moodle, mas tem professor que está usando o Classroom, tem professor que está usando e-mail, tem professor que está fazendo de diversas formas, né? Então, a cabeça do aluno tá virada, né? Porque é o que você falou, né? Em algumas disciplinas ele usa o Moodle, em outras disciplinas o Classroom, outras disciplinas o Teams, né? Enfim, tá um balaio de gato. E aí eu queria ouvir um pouquinho você, né, se você puder contribuir, com relação ao futuro mesmo, né? Eu também acho que é uma tendência, né, da educação híbrida, de nós termos aí intercalado, né, o presencial com o não presencial, e o papel da instituição nisso tudo, né? Porque, assim, eu falo da experiência, nós ali não temos uma diretiva institucional, né?
de forma clara. Olha, vamos usar essa ferramenta, vamos trabalhar dentro dessa perspectiva, vamos oferecer para vocês. Tem muito professor que não tem nenhum contato com tecnologias, não sabe usar a tecnologia para o ensino, né? E o papel da instituição nesse meio de campo, né? Eu queria ouvir um pouquinho aí você sobre isso. Professor Marcelo, primeiro agradecer a presença. O professor Marcelo é parceiro nosso aqui de uma universidade co-irmã aqui no estado, e é uma pessoa que eu tenho trocado ideias também. Ele acabou de relatar a experiência deles, que eles já começaram lá, e eu agradeço sua sempre generosa contribuição. Você passou algumas informações, a gente trocou várias ideias. Obrigado, Marcelo. Bom, sobre o papel institucional, eu acho que é um ponto bem importante. Bom, em que aspecto? Em todos. Eu acho que, como você colocou no começo, quando tudo aconteceu, eles só falaram assim, professor, você tem que dar aula, e realmente jogaram no colo do professor. Hoje eu considero que esses professores que migraram, eles são verdadeiros heróis, porque em tempo recorde, eles mudaram totalmente a modalidade de ensino, e olha que eu estou falando de um presencial praticamente para um 100% online, é uma mudança muito drástica, num curto período, e convergindo não só tecnologia, pedagogia, parte de didática, e conteúdo. Às vezes eles tiveram que adaptar os conteúdos. Então, assim, o trabalho que a gente tem conseguido no país, hoje eu vejo mais com méritos dos professores e devido a esse esforço. Eu acho que a instituição, ela tem sim que tomar a iniciativa no sentido de dar suporte, e para os dois lados, tanto para o professor quanto para os estudantes. As universidades, eu acho que agora, de uma forma, isso talvez não vai funcionar tão bem em instâncias superiores, na minha percepção, tá, nesse momento. Talvez isso vai funcionar mais localmente, que nem eu percebo aqui pela minha experiência. As universidades, elas são muito grandes e com muitos cursos, com realidades totalmente diferentes. Um curso de veterinária não tem como o aluno fazer estágio online, porque ele tem que ir lá atender no hospital veterinário. O aluno de contábeis, em grande parte, o estágio dele é simular uma empresa. Ele pode fazer isso da casa dele online, não teria problema. Então, eu acho que talvez o nosso caminho seria o departamento, que é a menor unidade, tentar organizar, tentar se organizar, e isso por meio de reuniões, por meio de votações, por meio de formalização de todo esse processo, e aí sim caminhar para as instâncias superiores demandas do que ele precisa. Olha, eu tenho 20 alunos aqui que não têm acesso à internet, eu preciso de chip de celulares para esses alunos. Dá para comprar? Não, não dá. Dá para fazer parceria? Não, o Estado vai fazer uma parceria. Mas vindo essa demanda do departamento, talvez isso facilite um pouco. Mas eu confesso a você que o que eu tenho visto também é a ação heróica dos professores de migrar, de assistir tutorial. Esses dias eu vi até um palestrante, acho que vocês já devem ter ouvido falar, o professor Karnal, e ele falando que fez graduação, mestrado, doutorado, participou de um monte de evento, e agora ele estava assistindo vídeo de como gravar, de como fazer filmagens no Instagram, como preparar a iluminação, background, tudo para fazer uma gravação. Então, quer dizer, nós tivemos que ir aprender a tecnologia para poder ensinar. Então, acho que o papel da instituição ainda elas não tiveram tempo de parar para socorrer os professores. Mas eu acho que também aí vai de instituição, a realidade no topo lá na reitoria, eu imagino que também tenham outras preocupações. Por exemplo, aqui a gente tem um hospital universitário, que é a referência para atendimento do Covid. Então, é natural que, nesse momento, todas as atenções se voltem para nosso socorro de saúde pública. Então, agora, todos os nossos recursos, a nossa atenção está toda focada lá. Mas eu acho que tem outras instâncias, né, para a reitoria de graduação, que talvez podem, através dos núcleos, tentar ajudar. Mas o problema é que um contingente muito grande de professores, atender todo mundo de uma vez, vai ser muito difícil. Por isso que talvez eu penso, minha sugestão, né, sempre é importante frisar, talvez seja importante o departamento primeiro fazer esse mapeamento, quantos professores a gente tem que dominam bem, quantos precisa qualificar, quantos alunos a gente está com problema de acesso, quantos não estão, e aí ter esse mapeamento vai facilitar talvez o nosso caminho. Mas concordo com a sua fala, a instituição, talvez as instituições no geral, elas vão ter que pensar alguma forma de profissionalizar os nossos professores. E tem material, tem mão de tem capital intelectual para isso. A gente tem ótimos pesquisadores em todas as universidades do Brasil na área de educação e educação à distância. E essas pessoas já têm bastante know-how. Agora a gente tem que criar uma forma deles transmitir esse know-how para nós que somos aí novos, digamos assim, nesse ambiente online. Mas acho que concordo com a sua colocação, Marcelo, acho que tem que ter uma conversa maior entre os departamentos, a instituição, de uma forma de facilitar esse treinamento aí. Mas obrigado, Marcelo. Espero ter respondido. Professor Daniel, obrigado. Eu acho que o Antônio voltou, ele conseguiu
estabelecer a conexão. Obrigada, Marcelo, pela sua participação. E eu acredito que o professor Antônio possa, como diretor, falar um pouquinho, né, do que está acontecendo com essa conexão, porque nós temos aqui vários professores da FAS também, em relação a esta importância de analisar o nosso público, né, e eu volto a palavra ao professor Antônio, depois, professor Antônio, o professor Narciso queria fazer uma pergunta. Essa questão institucional que o Marcelo comentou, ela é muito importante. Então, na nossa faculdade, quando a gente teve uma paralisação, na verdade, a primeira portaria da universidade era fazer aulas remotas. Aí a gente já reuniu, preparamos para fazer isso, aí outro dia já suspendeu, cancelou essa portaria onde suspendemos as aulas. E desde aquele momento a gente tem buscado alternativas, né? Algumas pessoas para falar um pouco sobre isso, né? Então, o professor Hamilton, que é um professor nosso que entende um pouco, já falou sobre isso. Hoje o Daniel, esses dias a professora Adriana, enfim, buscar. E dentro da universidade, a partir de amanhã, começa um curso liderado pelo pessoal da IAD, de 8 horas, para tentar dar um mínimo de conhecimento sobre isso. E os diretores, a gente tem discutido muito isso. Então, são áreas desiguais, mas a gente precisa enfrentar também, né? As dificuldades são grandes, talvez o nosso menos do que o pessoal lá da zootecnia, lá da agronomia, lá da engenharia, lá da medicina, e artes cênicas reclamam muito. Mas, enfim, eu acho que é um novo caminho que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer agora amanhã e sexta, depois a gente pensa em retomar algumas coisas para a gente planejar minimamente, né? Então, eu falei muito com o Daniel, vamos falar um pouco dessa questão de pré-aula, aula e pós-aula, precisamente para a gente ter uma linha. E a universidade decidiu agora, eu acho que a UEL fez também, um questionário com os alunos, vai fazer um questionário para identificar isso. Inclusive, a gente ia fazer a nível da faculdade, mas a gente ficou com medo, assim, de não ter duas informações cruzadas, né? Então, a universidade decidiu fazer para todo mundo, né? Vamos usar uma forma mais ampla de divulgar isso, cogitou até de mandar questionário por correio pelas pessoas, enfim, para a gente atender o máximo de pessoas. E a professora Adriana, na semana passada, comentou o que a USP Ribeirão fez. Acho que a partir do diagnóstico a gente vai fazer. Mas é o desafio mesmo, é um desafio que a gente precisa enfrentar. Tá? Então, eu passo a palavra para o professor Narciso, para a gente, depois o Daniel, para a gente finalizar. Boa tarde. Boa tarde, professor Daniel. Bem, sou o professor Narciso, do curso de administração, aqui também aí da FAS. Boa tarde a todos. Agradecer a você aí pela coragem e também pelos conhecimentos que nós obtivemos nessa 1 hora de exposição, né? Esse assunto, juntamente com o professor Antônio, com a direção da FAS, é um assunto que nós, já há mais de 1 ano, né, professor Antônio, estamos discutindo sobre novas metodologias e sobre a dinâmica das nossas aulas e da forma de ensinar e de acompanhar os nossos acadêmicos. E eu estava, antes da sua aula, acompanhando também uma live do EDTech, né, que o tema é personalização e ensino híbrido para o ensino superior, com a professora Bettina von Janis Tomelin, né? Estava também assistindo, falando sobre isso.
E na fala da professora Jane, na fala do professor Antônio, e também na sua fala, nós começamos, então, agora a uma segunda preocupação, que é justamente escolher um método, um instrumento, uma ferramenta, né, para que possamos trabalhar, porque nós estamos vendo ao longo dessas exposições, desses trabalhos, uma variedade muito grande, né, de ferramentas, tecnologias da informação, para que a gente possa trabalhar, e também isso é uma exigência aí dos nossos projetos pedagógicos, e agora, com essa situação que nós estamos vivendo, acaba se acelerando essa necessidade. Quando nós falamos de aprendizagem, nós sabemos que cada pessoa tem uma capacidade de aprender de forma diferente, em nível diferente, e você mesmo falou, alguns professores mais idosos, a geração X, geração Y, então talvez que não tenha pleno domínio da tecnologia, tenha até uma certa dificuldade em acompanhar com maior rapidez o desenvolvimento e a utilização dessas tecnologias. Mas também, conforme o professor, acho que o professor Marcelo falou anteriormente, eu falei, olha, a preocupação dele é a mesma que a minha, que também se estende aos nossos alunos, porque nós não temos alunos só jovens, temos alunos também um pouco mais velhos que têm dificuldades de uso da tecnologia, né? Nós temos alunos que também talvez não consigam acompanhar essa velocidade, responder um quiz, responder um questionário, estar presente. Nós temos alunos com dificuldades também de acesso da internet. Ontem mesmo nós estamos fazendo aqui uma reunião com o corpo docente, 2 vezes a minha internet caiu, eu fiquei fora do ar, os professores conversando e eu tentando reingressar à reunião. Mas uma coisa que tem chamado a atenção, principalmente, eu ouvi de um amigo da universidade, de uma instituição privada, e só para ver como é que você vê essa parte da judicialização, da utilização dessa ferramenta, principalmente quando você optou, né, o aluno optou por uma modalidade presencial e, de repente, não vou, acho que o termo é muito forte, ele se vê obrigado a agora assistir aula, acompanhar, mandar atividade por uma modalidade híbrida ou à distância, né? Qual a preocupação que nós devemos ter com isso? Não sei se você pode, assim, ampliar um pouquinho essa discussão. Professor Narciso, obrigado pela pergunta. Eu vou retomar a lição um pouquinho. Parte institucional que o Marcelo comentou, e acho que volta de novo, né? Realmente é interessante porque o professor, né, e acho que a minha fala, nós todos aqui estamos nesse papel, a gente está bem no front, somos nós ali que do lado de lá nós estamos vendo o aluno e do lado de cá a gente precisa do apoio da instituição. E a gente vai precisar de muito apoio institucional para poder dar conta desse recado. Eu vou para a parte da judicialização e depois eu finalizo voltando a esse assunto. Ainda, assim, eu não tenho leituras muito nessa área. O que eu ouvi falar, por enquanto, é muito superficial. Assim, a minha leitura é muito superficial no assunto, eu não posso dar uma opinião mais taxativa. Mas o que eu tenho ouvido, assim, que tem havido crítica, sim, tem, principalmente pensando no exterior, onde você tem faculdades de ponta que cobram mensalidades que são bem elevadas, e os alunos foram migrados totalmente para online, e alguns não estão contentes, né? Lá no começo da sua fala você falou que os alunos aprendem diferente. Pode ser que tenha um risco? Pode ser. Só que essa daí como fica mais na esfera jurídica, eu não tenho muito poder, não tenho muito conhecimento, na verdade, para opinar. Eu não sei, e aí o jurídico das universidades é que vão nos ajudar, se a gente definir isso dentro do departamento, colocar isso no projeto pedagógico, emitir uma instrução de serviço na universidade que houve essa migração, se isso nos dá o devido respaldo jurídico ou se o aluno vai ter que concordar, ser feito um termo, ele assinar, concordar com essa migração para que isso possa ser feito. Então, eu confesso que, assim, eu não tenho conhecimento jurídico para argumentar sobre o assunto,
mas eu concordo com você que é um tema que está começando a pipocar aí, principalmente tanto no ambiente privado, né, porque lá há uma mensalidade, inclusive no estado do Ceará, se eu não me engano, teve até o governo fez as escolas diminuírem as mensalidades, se eu não me engano, em 20 ou 30, até 25 ou 30%, dependendo o nível. Então, assim, o Estado interviu, fez uma lei e obrigou as universidades, se eu não me engano, até colégios e pré-escolas, a diminuírem o valor da mensalidade, já que agora eles não tinham, tecnicamente, gastos estruturais, a atividade estava sendo feita em casa e os alunos os alunos não estavam na escola e os pais estavam perdendo renda. Então, assim, seria uma forma de equalizar. Então, há também uma preocupação jurídica, mas confesso que o meu conhecimento aí é bem limitado, mas eu acho que é importante o departamento pensar essa solução e aí o jurídico, o núcleo jurídico da universidade vai ser decisivo para dar o devido respaldo das execuções. Mas eu não tenho dúvida que talvez nós tenhamos aí pela frente algumas discussões do tipo, eu paguei por um curso presencial e tive um curso online. Ou o aluno falar, olha, se o ensino fosse presencial, eu teria passado na disciplina, como ele foi online, eu fui reprovado. Então, assim, criar mecanismos para que isso fique, de uma certa forma, proteger o professor, o departamento e até mesmo a universidade contra eventuais judicializações. Então, eu acho que isso vai ter que ser um trabalho também, de novo, no departamento e aí em contato com essa parte institucional do jurídico, que eu tenho certeza que já deve estar com isso pipocando lá na mesa deles, eles já devem estar pensando em alguma coisa para tentar proteger as instituições. Claramente eu não respondi a sua pergunta, né? Já vou até fazer o meia-culpa, mas é por falta de conhecimento mesmo, não vou me aventurar em algum terreno que eu não conheça. A parte de institucional, acho que é importante a gente voltar para frisar, né, da universidade fazer esse trabalho. O professor Antônio comentou de fazer o inventário, a gente também fez aqui. A gente teve, se eu não me engano, acho que 70% dos alunos responderam, os outros 30% não, e acho que é interessante você pensar em outros mecanismos para que você tenha realmente um rastreamento, um levantamento de quanto que a gente precisa de acesso, qual é o nosso problema e como vai ser. E é natural que, assim, a gente está falando da nossa dificuldade professor, da dificuldade institucional, mas o aluno também vai ter. Vocês citaram alunos que são mais velhos, que podem ter dificuldade com tecnologia, né? Vou até reforçar o que eu falei, né? A teoria é que traz esse resultado, né? Os artigos. Mas eu acho que o nosso aluno também vai ter problema para adaptação. Mas, em grande parte, o nosso aluno, ele ainda, 70%, 80% dele ainda estaria nas gerações Y, aí e Z, são gerações mais novas. Elas talvez vão ter um embate inicial, mas ainda vai convergir. Talvez eu acho que o trabalho, como vocês colocaram, usar uma mesma plataforma, uniformizar o atendimento, uniformizar o trabalho, talvez isso facilite essa migração. Mas eu não tenho dúvida que nós vamos ter problemas, mas acho que isso faz parte desse processo. Daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses de funcionamento, talvez a gente já vai estar preocupado com outras novas demandas, e acho que esse período inicial é de aprendizado, é de erro, é de acerto, mas acima de tudo é de superação, que, né, volto a dizer, os professores que têm feito isso são verdadeiros heróis, porque é uma migração muito rápida, muito forçada e muito difícil. Mas vamos contar aí que a gente tem apoio da instituição e digamos, numa escala um pouco maior aí também dos governos federais e estaduais que deem o devido suporte para a universidade prestar o serviço que ela faz hoje, que é de educação, que é de criação de conhecimento e compartilhamento deste conhecimento em todas as áreas. Tá certo? Acho que a gente não tem mais perguntas. Antes de devolver, eu vou só, de novo, agradecer aí a presença de todos. Obrigado pelo tempo aí que vocês dedicaram. Parabenizo a iniciativa da universidade em já começar a olhar para isso, a faculdade já começar a pensar em como vai fazer, e parabenizo os professores que já estão começando a se preocupar com isso e já se preparando, né? Como eu disse, foi uma apresentação breve, mas a ideia era jogar insights, agora dá tempo de correr atrás, preparar, e esse processo vai ser trabalhoso, mas eu ainda acho que lá na frente o legado vai ficar muito positivo. Marcelo até tinha comentado, será que a gente depois vai para um híbrido? Pode ser que sim, pode ser que talvez eu vejo muitos professores que se adaptam com online e depois não querem voltar. Esse dia eu vi um professor dando uma live, ele falou isso, ele falou, eu não quero mais voltar presencial, eu gostei do online, ele mora em São Paulo, ele falou, não preciso deslocar, não preciso pegar trânsito, eu estou na minha casa, eu dou aula e consigo os alunos atenderem, principalmente a realidade de São Paulo, o trânsito é um pouco pesado, né? É uma forma da gente repensar.
Então, enfim, espero que a gente passe por esse processo de uma forma saudável, de uma forma segura, e que lá na frente a gente olhe para trás e, assim, veja que, pelo menos na área educacional, isso nos forçou a vir para um novo ambiente, nos forçou a aprender, e que talvez isso colabore para o nosso futuro. E na parte de saúde, esperamos que todos consigam superar tudo isso e de uma forma menos prejudicial possível, né? O Narciso está até comentando que a portaria do MEC autoriza 40% nos cursos presenciais, já não leva um híbrido, exatamente, Narciso. Já teve essa mudança do 20 por 40, e aí eu não sei como, é que a legislação de vocês, acho que ela já incorpora automaticamente. A nossa, a gente precisa fazer passar isso para a universidade poder adotar e colocar no projeto pedagógico. Mas eu estou vendo também que as universidades estão falando assim, não, vamos resolvendo e aí a gente vai fazendo esses regulamentos conforme a necessidade e vai adaptando. Mas é um período atípico. Nada que a gente fizer agora é comparável com qualquer outra coisa que a gente já fez em todo o histórico de educação mundial. É uma situação atípica e eu acho que a gente tem que olhar isso, tentar ver o que vai sair de positivo, e já tem gente que já está olhando para frente. Eu já vi discursos de universidades no exterior que já estão olhando para 2030 e falando, veja, nós estamos agora com gerações de alunos de ensino básico e médio e superior que estão aprendendo a estudar sozinhos. Será que daqui a alguns anos a gente não pode oferecer cursos totalmente online para eles fazerem da casa deles, já que eles já vão se adaptar a isso? Então já tem gente que está olhando daqui a 10 anos nesses alunos chegando no ensino superior. Então é algo também que a gente pode sempre aproveitar, tentar tirar algumas lições e seguir. Dificuldades haverão, senhoras e senhores, mas confio no nosso grupo aí de professores que a gente vai superar tudo isso. Bem, obrigado, desculpa aí se eu fui muito prolixo, acabei demorando demais, mas espero ter contribuído. Obrigado pelo convite. Daniel, muito obrigada. Obrigado. Obrigada aos professores. Acho que o Antônio saiu e voltou, e a gente volta a palavra para ele para os agradecimentos finais. Obrigada mesmo. Antônio, com você. Pode falar. Oi, Antônio? Acho que ele saiu novamente, ou está tendo problema. Mas obrigada, Daniel, obrigada aos professores da FACE presentes, professores externos. Tínhamos pessoas aqui, Daniel, de São Paulo, Curitiba, Salvador, né? E nós agradecemos mais uma vez. Muito obrigada em nome da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, a sua presença e a sua participação, tá? Que Deus o abençoe, proteja, o guarde, e que nós aqui possamos, né, estar sabendo administrar todo esse processo da melhor forma possível com a gestão do aprendizagem e do conhecimento. Obrigada mesmo, tá? Obrigada, pessoal. Fiquem todos protegidos. Obrigada. Obrigado. Precisamos, estou à disposição. Grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Até mais. Com Deus. Hélio, tudo bem? Acho que você tem que sair por último para a gravação. Estou saindo, tá? Abraço. Obrigada.